Porque a Globo não tem mais bloqueio de praça nos jogos da TV aberta e até da TV fechada no Campeonato Brasileiro. Essa e outras perguntas fazem parte de mais uma edição do Alan Explica aqui no canal. Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do quadro Alan Explica, o nosso encontro semanal onde vocês mandam as perguntas e eu tento dar explicações para as suas dúvidas. Em breve a gente vai fazer também rodadas de perguntas em outras redes sociais, então me segue, estão todas na descrição aqui do vídeo, mas lá não vai ser que nem aqui no canal que você pode mandar com a hashtag em qualquer parte não. Lá eu vou abrir um post específico para isso, ou caixinha de perguntas no Instagram, mas me segue porque em breve a gente vai ter novidades. E vamos começar então com a pergunta que abriu, que foi o título do vídeo, né? Ela foi enviada pelo Robson Andrade. Por que antigamente a Globo só transmitia os jogos dos times paulistas quando jogavam fora de casa no Brasileirão e de uns anos pra cá vem transmitindo mais os jogos dos paulistas em casa? Bom, Robson, já faz praticamente uns 8 anos que isso mudou, né? Agora os jogos do Palmeiras no Allianz Parque, do Corinthians na Neoquímica Arena, do São Paulo no Morumbi são transmitidos normalmente para a capital. Até então, durante muitos anos, a Globo tinha uma cota para usar, né? Ela tinha, sei lá, 5, 6 jogos que ela poderia exibir para a própria praça durante o campeonato todo, que era para se resguardar de não ficar, por exemplo, sem mostrar um jogo de título, né? Palmeiras e Chapecoense em 2016, por exemplo, se tivesse na regra antiga, a Globo com certeza transmitiria mesmo assim, porque o Palmeiras poderia e foi campeão brasileiro. O Corinthians já foi campeão brasileiro em casa também. Havia uma cota para garantir que a Globo não perdesse o jogo do título. Por mais que ela tenha deixado de transmitir uma vez já, quem é São Paulino vai lembrar, né? Em 2007 contra o América de Natal. Mas a Globo, ela não vê mais interesse em ficar bloqueando praça nos jogos da TV aberta. Até na TV por assinatura, que esse bloqueio durou mais tempo, ele também já acabou. Hoje os jogos do Sport TV são abertos normalmente para os estados onde eles acontecem. O bloqueio de praça, para a gente aprender um pouquinho da história de como surgiu, né? Ele foi uma exigência dos clubes e não da Globo. Os clubes começaram com isso porque eles viam na televisão, fosse Globo, Bandeirantes, Record, Manchete, SBT, qualquer canal, uma ameaça à bilheteria. Eles entendiam que se um jogo passasse na televisão, a torcida não iria para o estádio, porque era mais cômodo, confortável ficar sentado no sofá de casa e ver de graça na televisão. Então, com isso, os acordos entre clubes e emissoras de televisão sempre previam que aquele jogo não fosse transmitido para o local onde era realizado. Na TV por assinatura, vamos combinar, né? Houve um exagero histórico que é o tal do bloqueio de praça estadual, que durou até 2021. Era ridículo. Um jogo em Presidente Prudente, por exemplo, a centenas de quilômetros de distância aqui de São Paulo, ficava fechado pra gente na capital, na região metropolitana. Agora, se você morasse em uma cidade de outro estado que fosse bem mais próxima de Presidente Prudente, Mato Grosso do Sul, por exemplo, aí o jogo estava aberto porque era outro estado. Essa era realmente uma medida vergonhosa. Agora, do ponto de vista do bloqueio de praça, como eu falei, eram os clubes que entendiam que a televisão tirava público dos estádios. Hoje em dia isso não acontece mais, né? A gente vê jogos do Palmeiras com o Allianz Parque lotado, a Neoquímica do Corinthians lotada, o Morumbi também lotado e passando na Globo normalmente, porque tem um novo perfil de torcedor que vai ao estádio, que precisa estar sempre lá para garantir o tal do rating, né, no sócio-torcedor. Se não for, perde pontuação, perde preferência na hora de comprar o ingresso do próximo jogo. Então hoje é outra vibe, hoje pode tranquilamente mostrar essas partidas. O bloqueio de praça durante muito tempo também serviu por causa do Premier, né? Só que também não tem muita lógica você bloquear os jogos do seu estado para forçar a pessoa a assinar o Premier, se ela pode pagar ingresso e ir para o estádio que é próximo dela. Então é muito mais negócio você colocar exclusivo no pay-per-view um jogo do Corinthians que aconteça em Salvador, e aí o corintiano que mora aqui em São Paulo ou vai ter que pagar para viajar até a capital baiana para ver o jogo, ou vai ter que pagar o Premier. Não faz sentido você bloquear um jogo que é em Itaquera e ele pode simplesmente pagar o ingresso e ver. Eu poderia ficar horas falando sobre bloqueio de praça, quem sabe a gente não tenha isso um dia aí como tema da nossa nova live semanal que vai estrear no dia 1º de agosto aqui no canal, que é a Hora da Mídia. Primeiro episódio ao vivo com o Gabriel Wacker participando nesta segunda-feira a partir de 7 da noite. Eu vou esperar vocês. Ainda nessa linha de bloqueio de praça, uma pergunta do Rui Rambo. O bloqueio de praça só existia em competições como a Copa do Brasil e Brasileirão na TV aberta, antes de haver a TV por assinatura? Era só na Globo ou outras emissoras que tinham bloqueio de praça? Ele dizendo que é de Portugal. Um grande abraço para todo mundo que acompanha a gente em outros países também. Um grande abraço para Portugal, um país que eu adoro, já tive a oportunidade de conhecer. Mas sobre o bloqueio de praça é o que eu falei, né? Como era uma exigência dos clubes,
todos os canais tinham que fazer isso, inclusive em jogo da seleção brasileira, viu? Eu já vi jogo da Copa América de 89 aparecer nos jornais com aviso de que eles não seriam transmitidos para o Rio de Janeiro, porque a seleção brasileira jogaria no Maracanã. Olha que absurdo, bloqueio de praça em jogo da seleção brasileira. Tanto é que a Lei Pelé, nos anos 90, teve que ter um artigo dizendo que era obrigatória a transmissão dos jogos da seleção brasileira para todo o país. Essa lei que deixou de ser cumprida agora em 2020, né, quando a seleção brasileira teve jogos exclusivos no streaming nas eliminatórias, porque a Globo não tinha os direitos de transmissão, mas beleza, quando ela veio, ela foi cumprida e não pode fazer bloqueio de praça em jogo do Brasil, o que, convenhamos, era ridículo. Mas sim, Rui, existia em todos os campeonatos possíveis, onde houvesse a possibilidade de a televisão tirar público dos estádios, os clubes estavam amedrontados, a seleção brasileira estava amedrontada e eles não deixavam as emissoras transmitirem. Agora uma pergunta do Rodrigo, é só o Rodrigo mesmo. Quanto cada emissora ganha com pontos de audiência? Não existe essa lógica, tá? Vamos lá. Os pontos de audiência fazem com que as emissoras possam faturar mais com pacotes publicitários, ou seja, se a Globo tem uma média dia de 13, 14 pontos em São Paulo, anunciar nela vai ser mais caro do que anunciar na Record e no SBT, que estão ali entre 5 e 4 pontos de média. E elas, por sua vez, são mais caras do que anunciar na Band, que vai ter uma média dia ali de 2 a 3 pontos. Ou seja, o que os números do Ibope mostram é quanta gente, em média, vai ver aquele canal ao longo do dia ou em determinada faixa horária. Você sabe que o horário nobre da Globo está sempre entre 20 e 30 pontos. O horário nobre do SBT fica entre 5 e 10, assim como o da Record, que às vezes, quando dá algum sucesso, passa de 10, mas é mais ou menos nessa linha. E com isso você consegue precificar, saber quanto vale um anúncio pelo total de pessoas que estão acompanhando a emissora naqueles horários. Mas não existe uma lógica delas ganharem como se fosse uma premiação de campeonato, não. Não é assim, você faz um ponto de audiência e ganha R$1 milhão. Isso não existe, tá? É só para fazer realmente a valorização daquele determinado horário para você poder fazer os anúncios no canal. Agora uma de Copa do Mundo do Felipe Bezerra Lima. Sabe dizer se na Copa de 2026 o calendário vai ser o normal do meio de ano ou pode ser diferente outra vez? Volta para junho normalmente, a Copa do Mundo de 2022 vai ser em novembro por um fator atípico, eu posso até fazer um vídeo depois só sobre isso. Por quê? Porque a Copa do Mundo no Catar acontece em um país que no meio do ano, em junho e julho, tem temperaturas acima dos 40 graus e não tem condição de fazer Copa do Mundo nesse período. Só que para isso é preciso fazer muita alteração no calendário mundial. O futebol europeu, por exemplo, está muito bravo, muito nervoso mesmo com a FIFA, porque eles não queriam de jeito nenhum a Copa do Mundo invadindo a temporada deles. As competições terão que ser paralisadas no dia 13 de novembro e retomadas após o final da Copa do Mundo, que termina no dia 18 de dezembro. O campeonato inglês vai estar bastante achatado, pouco descanso entre as datas, justamente porque eles vão ter que parar durante um mês por causa da Copa do Mundo. A Europa vai sentir um pouquinho de gosto do Brasil dessa vez. Agora vamos com uma pergunta do Giovanni Pazinat. Por que o SBT não monta um canal de esportes por assinatura, como o Band Esportes, para atrair o público que gosta de outros esportes além do futebol? Giovanni, bom que você citou o Band Esportes, porque a audiência dele é muito pequena, é muito residual, e a Band é um grande exemplo de como é muito difícil manter um canal no ar com direitos de transmissão na TV por assinatura. Hoje, com certeza, o maior produto que existe no Band Esportes é o pacote da Liberty Media, né? Com a Fórmula 1, os treinos classificatórios, os treinos livres, as reprises das corridas da Fórmula 1, o pacote Fórmula 2 e Fórmula 3. Isso porque a Band, uma emissora de TV aberta, chegou a um acordo com a Liberty Media e comprou o pacote completo para transmitir no Brasil. Em geral, se o SBT montasse hoje um pacote de TV por assinatura, o cenário seria o seguinte: ele entraria numa mídia que a cada mês perde assinantes, é uma base cada vez menor, e isso é uma tendência muito difícil de reverter. O streaming tá tomando conta, TV aberta vai durar por muitos anos, streaming tá chegando agora e é realmente o futuro, e a TV por assinatura não, gente. A TV por assinatura não adianta ficar defendendo essa mídia porque ela não vai ser grande por muito tempo. Cada vez mais ela perde clientes porque ela tem um formato completamente ultrapassado que te obriga a assinar 200, 250 canais para ter os 2 ou 3 que você quer assistir. É um absurdo e o consumidor sabe que é um absurdo, por isso ele está deixando de assinar e, é claro, tem as questões de pirataria também e tudo mais. Se mesmo assim o SBT olhasse para essa base cada vez menor de assinantes de TV paga no Brasil e resolvesse criar um canal de esportes nessa mídia, aí ele teria que encarar um outro cenário, que é o dos direitos de transmissão. Ele vai comprar o que para transmitir? Superliga de Vôlei já é da Globo. O NBB já tem os seus canais por aí também, a ESPN e tudo mais. A Liga Futsal continua no Sport TV e está no Band Esportes.
Outras competições americanas, NBA é da ESPN, tem um pacote no Sport TV, dificilmente haveria o espaço para um outro canal. A Libertadores da América, que é do SBT até o fim do ano, já está com a ESPN e com a Comebol TV. Para os próximos anos, ESPN e Paramount. A Sul-Americana, que o SBT terá na TV aberta, também não terá direitos para a TV por assinatura disponíveis, estão com a ESPN e com a Paramount, que vai usar no streaming pago. Ou seja, o que o SBT transmitiria? Valeria a pena? Eu acho que não. Muitas vezes, essas dúvidas sobre o SBT criar um canal de TV por assinatura vêm porque as pessoas não entendem que transmitir um campeonato na TV aberta não dá direito a mostrar em TV paga, mostrar mais jogos, nada disso. São pacotes diferentes. Às vezes você consegue comprar um pacote total, como fez a Band na Fórmula 1. Mas no caso do SBT, ele não tem direito algum sobre TV por assinatura. Nem a Libertadores, que termina agora, nem a Sul-Americana pelos próximos 4 anos, nem a UEFA Champions League, nada. O SBT não poderia mostrar nada do que ele tem hoje em TV aberta na TV paga. Então não valeria a pena. Renovado o convite para vocês mandarem as perguntas com a hashtag Alan Explica e também para participarem da nossa primeira live Hora da Mídia nesta segunda-feira, dia 1º de agosto, e todas as segundas também, a partir das 7 da noite aqui no nosso canal, sempre com um convidado diferente ou uma live só para a gente conversar no chat mesmo, beleza? Então fiquem ligados, ativem as notificações no sininho, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, manda o vídeo para os amigos. Esse é o blog do Alan Simon, o canal da mídia esportiva.